aos 30, o senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade. Então, o senso de responsabilidade é atribuído ao adulto agora, né, na fase adulta, o jovem adulto, nesse período de 19 a 30 anos. Qual que é o reflexo disso? Ele entende que ele precisa ser leal em seus interesses, né? Ele precisa ser leal aos seus compromissos. Ah, Daniel, mas eu tenho o meu irmão, eu tenho o meu filho, eu tenho o meu primo que está nessa faixa etária de idade, mas o cara não tem responsabilidade nenhuma. Talvez ele não vai ter responsabilidade com aquilo que você acredita ser algo que necessite de responsabilidade. Mas dentro daquilo que ele acredita ser coerente, fazer sentido para ele, ele vai assumir essa responsabilidade. Então talvez ele não tenha responsabilidade com os afazeres do lar, não ajuda dentro de casa, com nada, mas ele, entre os seus amigos, ele tem uma lealdade, uma responsabilidade com eles, porque foi assim que ele entendeu que deve ser aplicado esse senso, né? E tudo isso aqui, nessa etapa, já é reflexo de tudo isso aqui, ó. Imagina que tivesse uma linha aqui, ó. A forma que os pais lidou daqui para cá vai começar a refletir daqui para baixo, que é o que nós vamos chegar aqui agora. Então, para que as responsabilidades do jovem adulto sejam direcionadas para propósitos realmente que vai prosperar na vida dele, que vai agregá-lo como cidadão na sociedade, que vai trazer benefícios mútuos, né, para a sociedade, vai começar aqui, a partir dessa etapa. Então, tudo isso aqui que você construiu aqui para trás vai começar a refletir daqui para baixo. Agora nós vamos para outro aqui, ó, que é o de 30 a 45 anos. O que acontece? Dos 19 até os 30, o jovem adulto vai projetar o adulto que ele quer ser, o homem maduro ou a mulher madura que ele quer se tornar. Chega nos 30 aos 45 anos, a vida não é um mel, né? Você está em alguma dessas faixas etárias aqui, lembre-se, a vida não é mel. Então, ou seja, pode ser que você não vai viver aquilo que você está projetando ser. Você cria todos os seus planos, direciona todo o seu foco, mas pode acontecer de você não alcançar. E como você vai lidar com isso? Você vai lidar provavelmente com aquilo que é a atribuição natural da sua alma com relação à realidade, que é o senso da frustração. Quer dizer que daqui para cá eu não vou ter nenhuma frustração? Vai, mas o senso cognitivo, o senso emocional, ele é acionado, ele começa a entrar em vigor nessa etapa. Nessa etapa, as frustrações são mais intensas nessa fase. Tanto é que existe um dizer popular que quando a pessoa chega aos 30, entra na crise existencial, na crise da idade média, não é isso? Esqueci agora qual é o termo que eles usam, mas crise de identidade, crise de idade, não sei, crise da idade, eu não sei. Mas não lembro agora qual que é. Eu só me recordo dessa questão da crise existencial que vem na minha mente aqui agora, né? Mas existem algumas crises que a pessoa vive nesse período. Poxa vida, por que eu estou trabalhando? Por que eu tenho que ir para o trabalho? Por que eu não fui assim? Por que eu não fui assim? Por que meus pais não buscaram uma educação melhor para me dar uma vida melhor? Entende? Então tudo isso se enquadra na frustração. Poxa, eu fiz uma faculdade, meu diploma está guardado dentro da gaveta. Ou então, poxa, eu fiz uma faculdade, estou atuando, mas não era isso que eu queria. O salário não é lá essas coisas, não tem como melhorar, eu estou preso a essa profissão, estou preso. Então tudo isso se enquadra na frustração. Então, poxa, eu estou bem demais na minha vida financeira, na minha vida acadêmica, mas eu não consigo me dar bem nos meus relacionamentos, não consigo achar uma namorada perfeita, um namorado perfeito, não consigo arrumar um esposo, uma esposa perfeita. Tudo isso se enquadra dentro desse critério aqui, dentro desse senso que é atribuído nessa fase. E agora nós vamos dos 46 aos 60. Nessa fase já muda tudo, porque você já viveu essa etapa aqui, já lidou com isso. Então agora você vai entrar no processo de aceitação. Então aqui, ó, senso de aceitação. Beleza, é isso mesmo. Vivi a minha vida em função de ter uma melhora. Deu certo? Beleza, eu sou bem sucedido, entretanto eu não sou tão bem sucedido na minha área emocional.
Eu tenho um carro bom, uma casa boa, um emprego bom, mas o meu casamento não é tão essas coisas. Então, poxa, eu tenho um casamento lá bacana, mas eu não tenho um carro bom, não tenho uma casa boa, mas está tudo bem. Importante é que está dando certo, estou conseguindo alcançar alguns objetivos, eu não estou totalmente solto, eu não cometo erros que eu vejo outras pessoas cometendo, entende? Tudo isso enquadra nisso aqui. A aceitação ela é condicionada, melhor dizendo, né? Como é que funciona essa condição dela? Eu vou começar a comparar minha vida com outras pessoas, entende? Esse é o processo da aceitação. Tipo assim, poxa, não está tão legal, entretanto, está melhor do que fulano, do que ciclano. Está melhor do que fulano de tal, que fulano de tal. Tá entendendo? Eu começo a comparar. Essa comparação enquadra na aceitação. Ou seja, eu aceito minha vida ser assim. Por quê? Porque minha vida não é das piores. Tá entendendo mais ou menos? É dentro desse critério aqui. Dos 61 aos 90 anos, que é a parte final nossa aqui, tem gente que não chega nessa, a maioria da vez não chega nessa até os 90, volta ao instinto de sobrevivência. Olha como que o cérebro funciona, olha como que a nossa mente funciona. Ele passa por todo esse processo ao longo da vida e já na parte final ele fala o quê? Meu corpo está envelhecendo, as minhas forças não são mais as mesmas, o meu tempo está se esgotando, então eu tenho que preservar a minha vida. Ou seja, se eu não tenho condições de fazer uma longa caminhada, eu não vou fazer, eu vou me poupar. Por quê? Porque eu prefiro a minha zona de conforto, a minha sobrevivência, do que me expor a uma situação que comprometa a minha integridade física e pode me levar a minha morte, pode adiantar a minha morte. Eu tenho vontade de viajar e conhecer o mundo todo, mas ficar horas dentro de um carro, risco de acidente no trânsito, eu prefiro ficar quietinho e garantir minha sobrevivência. E a gente vê isso no reflexo dia a dia. Chega na sua avó, no seu avô, na sua tia-avó, alguém quer ir tem essa faixa etária de idade e fala assim, poxa avó, vamos viajar, vamos explorar o Brasil todo, o senhor está aposentado, o senhor está aposentado, vamos viajar e conhecer o Brasil todo. Provavelmente você vai ouvir o não. Por quê? Porque a sua alma, a sua mente já está focada em quê? Na sobrevivência. Quais são os critérios que se enquadram na sobrevivência? Os mesmos daqui, ó. Alimentação, necessidades fisiológicas básicas em funcionamento. Se eu der um problema na minha bexiga, não conseguir urinar, eu vou correr no médico, eu tenho que fazer aquilo funcionar. Eu tenho que manter as minhas funções motoras naturais em funcionamento para poder sobreviver. Então, as mesmas condições que são atribuídas desde o início são atribuídas no final da vida, onde a pessoa começa ali a agir de forma instintiva, garantindo a sobrevivência. Beleza, pessoal? Então, esses aqui são os censos, né, que são acarretados aí ao longo da vida. Eu espero que vocês tenham compreendido essa etapa, é fundamental para o desenvolvimento acadêmico de vocês nessa parte, né? Para a gente já passar para as próximas etapas. O psique nós vamos falar até o final do curso. Nós vamos entrar em outros módulos, falar de outros assuntos, tá? Entretanto, esse aqui vai ser o nosso carro-chefe, porque é nessa área que vocês vão atuar. E nós vamos falar como que é o impacto disso aqui ao longo da vida, os traumas que são acumulados, nós vamos começar a falar disso aqui agora, tá bom? Ou na próxima aula. Não sei como é que vai ser a nossa sequência didática aí, mas os vídeos estarão disponíveis posteriores a isso. Muito obrigado.